Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ezequias com mais uma aula de física para vocês. Dando continuidade ao assunto que a gente viu na aula passada, que foi peso e equilíbrio, hoje a gente vai falar um pouco sobre torque e continuando sobre equilíbrio, porque esses dois assuntos são interligados, que eles vão nos dar a base sobre todos os conceitos envolvendo o equilíbrio que a gente precisa saber. Na aula semana passada a gente viu a primeira parte. Hoje a gente vai completar essa parte de equilíbrio e finalizar ela, tá? Então, primeiro a gente tem que entender o que é o torque. O torque, ele é ele está relacionado intrinsecamente com a rotação dos corpos rígidos, certo? Então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que a gente quer abrir uma porta, aquelas portas que tem dobradiças, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa aplicar uma força nessa porta para ela rotacionar. Esse movimento de rotação é justamente o efeito do torque. Então, se você... Vamos imaginar aqui, ó, tá aqui a porta, né? A gente está vendo agora numa visão panorâmica de cima. Se você tentar abrir essa porta aplicando uma força próximo da dobradiça, que vai ser o nosso ponto de apoio, ele vai ser a nossa referência, né, em relação ao torque, é a dobradiça. O ponto de apoio onde a porta vai rotacionar. Então a dobradiça é o nosso ponto de apoio. E vamos imaginar que a gente vai aplicar uma força perto dessa dobradiça. Para você abrir totalmente essa porta, a força vai ser diferente se você aplicar essa força mais longe da dobradiça, certo? Esse torque vai ser diferente, essa rotação, essa força que você vai aplicar tende a ser menor, justamente porque ele está mais afastado do nosso eixo. Então, o que a gente pode notar? Que o torque está relacionado justamente com a força de aplicação e está relacionado com a distância da força que a gente está aplicando para o nosso ponto de referência, o nosso eixo, no caso da porta, né? O eixo das dobradiças. Então, quanto maior essa distância, menor vai ser a força que a gente vai aplicar para que essa porta rotacione. Então, a gente pode concluir que o efeito da força, né, que está relacionado à rotação de um corpo rígido, nesse caso é o nosso portão, ele depende da distância também dessa linha de ação até o nosso ponto de apoio. E isso é chamado de torque. Então o torque é como se fosse a rotação de um corpo rígido, é o efeito da rotação de um corpo rígido. E ele está relacionado com a força e com o deslocamento. Matematicamente, como é que a gente pode definir isso? Pode definir o torque por essa letrazinha aqui, ó, que é como se fosse um T, é o tau, né, uma letra grega, igual a força vezes o deslocamento. Somente se, vou voltar aqui, ó, a força estiver no ângulo de 90 graus com o deslocamento, a gente aplica esse daqui. Se a força estiver em um ângulo diferente de 90 graus com a distância, né, a gente tem que aplicar um seno desse ângulo de diferença, como a gente pode ver aqui, ó. Então, se não for 90 graus, eu aplico um seno em relação à força e à distância. É como se a gente tivesse feito uma componente, né, dessa força, e essa força nos deu um seno. Assim como a gente viu na aula passada, da semana passada, certo? Claro, eu não vou trabalhar com esses tipos de questões aqui, mas em geral o torque é força vezes deslocamento. Se o ângulo não for de 90 graus, acrescento um seno dessa angulação, né, entre força e deslocamento, tá ok? Então, o que a gente pode notar da aula passada para essa aula? Que a primeira condição de equilíbrio é que
a resultante das forças exercidas em um corpo tem que ser nula. E foi o que a gente viu na aula passada. Se a gente quer aqui agora, não quer que o objeto rotacione, na aula passada a gente desconsiderou, né, o movimento de rotação. Aqui não, aqui a gente agora está considerando o movimento de rotação. Então a segunda condição de equilíbrio é que o torque, a somatória de todos os torques em um corpo rígido, ele tem que ser igual a zero, para que ele continue em equilíbrio. Então, a primeira condição, que foi que a gente viu na aula passada, está relacionada ao movimento de translação. E a segunda condição de equilíbrio, que a gente está vendo agora, que é sobre o movimento está relacionado com o movimento de rotação, que é o torque, certo? Então, essas são as duas condições de equilíbrio que a gente vai ter. A primeira é que todas as forças resultantes têm que ser igual a zero. Então, o somatório de todas as forças tem que ser igual a zero. E aqui a nossa segunda condição é que o somatório de todos os torques sejam igual a zero. Então, essas são as duas condições. Um relacionado ao movimento de translação e o outro relacionado ao movimento de rotação. Como a gente viu a primeira condição na aula passada, hoje a gente vai ver só a segunda condição. E antes da gente ver os exercícios, ainda tem mais um ponto que eu quero abordar, que é o centro de gravidade dos corpos. Nem sempre os corpos são homogêneos e possuem a mesma massa em todas as partes desse corpo. Quando eles forem, o centro de gravidade é sempre o meio mesmo. Então vamos imaginar que a gente quer equilibrar uma tábua, que nem a imagem aqui à esquerda está mostrando. Existe um único ponto onde, se a gente apoiar o nosso dedo, a gente consegue equilibrar esse corpo. Esse é chamado o centro de gravidade. É como se fosse o ponto onde todo o peso daquele corpo estivesse concentrado ali naquele ponto. Então, o centro de gravidade é o ponto onde todo o peso do corpo estaria concentrado. É um ponto imaginário, né? Mas é uma consideração onde todo o peso daquele corpo estaria lá. Em um corpo homogêneo, nesse caso aqui a tábua, essa tabuinha parece meio homogênea, né? Então existe uma simetria e o centro de gravidade seria justamente no centro dessa tábua. Quando esse corpo não é homogêneo, basta a gente pendurar ele através de uma corda e ele mesmo, através da força gravitacional, se a gente pendular ele mesmo vai mostrar onde ficaria esse centro. Então a gente traça as linhas para fazer essa configuração, e onde bater o centro, a gente pode dizer que ali é o centro de gravidade nos corpos não homogêneos. Mas quando o corpo for homogêneo, basta a gente traçar uma simetria e vai ser justamente o ponto central, que seria o nosso centro de gravidade. Em nós, que não somos um corpo homogêneo, basicamente é ali próximo do umbigo, nosso centro de gravidade. Então, se você se afastar um pouco desse centro, você acaba rotacionando. Então, imagina a seguinte situação, que esse homem ele afasta um pouquinho o dedo do centro de gravidade. Então, o nosso objeto vai rotacionar, ou seja, a tábua vai cair. Por isso que, às vezes, nós mesmos caímos, né? Porque a gente se afasta tanto do nosso centro de gravidade e acaba rotacionando e caindo. Então, daí que vem. E vamos ver um exemplo sobre isso que a gente acabou de falar, né? O torque de uma força e esse movimento de rotação de equilíbrio, né? Ó, o sistema representado na figura abaixo, que é esse aqui, ó, está em equilíbrio, e sabendo que o módulo do peso da carga A, ou seja, o peso de A, é igual a 40 newtons, e de que o peso da barra sobre a qual estão apoiados é desprezível, então a gente não está considerando o peso dessa barra, tá? Determine o módulo do peso B. Então ele quer saber quanto vale o peso da caixinha B aqui. Como é que a gente faz isso? Ele disse primeiramente que o sistema está em equilíbrio. Se o sistema está em equilíbrio, o sistema não está rotacionando. Então significa que a soma de todos os torques é igual a zero. Então a gente faz aqui, ó. Ah, tá.
primeiro a gente tem que fazer aqui o sistema de forças aqui que estão atuando nesse sistema, né? Não ia esquecer. Ó, quais forças a gente tem nesse sistema? A gente tem o peso da caixa A, tá? O peso da caixa B. Como aqui a barra ela tem peso, tem massa desprezível, ou seja, peso desprezível, a gente não considera. Mas só que ele tem um ponto de apoio aqui, que toda vez que todos os objetos estão apoiados, a gente vai ter uma força chamada de força normal relacionada a esse apoio. Então, toda vez que você está apoiado em alguma coisa, vou botar aqui. Por exemplo, eu estou apoiado aqui na parede, a minha mão tem sempre uma força normal aqui sendo aplicada na minha mão. É uma força de contato, tá, pessoal? Então, aqui no nosso ponto onde está sendo apoiado, tem uma força normal atuando para cima. Então, a gente tem que considerar também. Então, são três forças. As forças dos pesos A e B e a força normal de contato no ponto de apoio. Vamos imaginar agora a seguinte situação. Vamos imaginar que a gente tira o corpo B e deixa só o corpo A. Isso aí vai rotacionar para onde? Muito bem, tá aqui, ó. Vai rotacionar nessa direção, no sentido anti-horário. Agora vamos imaginar agora com o corpo B. Tira o corpo A, deixa só o corpo B. Ele vai rotacionar em que direção? Isso mesmo, no sentido horário. Nesse sentido aqui. Eu botei as setinhas, tá? Certo? Isso é muito importante, tá, pessoal? Saber para onde iria rotacionar os corpos se eles não estivessem em equilíbrio. O que eu vou fazer? Vou considerar agora a somatória dos torques. Então, quais são os torques que eu vou ter? Eu vou ter o torque do peso A, vou ter o torque do peso B e também vou ter o torque da normal, tá? Do ponto de apoio. Tem que ser considerado. Aonde vai ser meu ponto de apoio? Eu vou considerar justamente aqui mesmo, onde eles estão sendo apoiados, para facilitar para a gente. Então aí vai ser o nosso ponto de apoio. No caso lá no portão foi as dobradiças, né? Aqui vai ser esse ponto. Esse ponto aqui. Quem vai ser o torque do peso A? Vai ser a força vezes a distância do ponto de apoio. Quem é a força? A força é o peso de A. Tá? Então a força do bloco de A é o peso de A. E quanto é o deslocamento? É essa distância aqui, ó, dele para o ponto de apoio, que é 1,2 metros. Tá? Quem vai ser meu torque na direção B? Vai ser o peso de B vezes o deslocamento, que vai ser 0,60, tá? Então, o torque de B vai ser o peso de B multiplicado pela distância do ponto de apoio até o peso B, que é 0,60 metros. Eu considerei que o sentido anti-horário é o sentido positivo e eu considerei que o sentido horário é o sentido negativo. Por isso que apareceu um sinal de menos, ó. Eles estão rotacionando em sentidos opostos. Então, isso daqui é justamente para definir o sinal de cada um dos torques. Então, o torque do A ele vai ser positivo porque por consideração minha mesmo. E o torque de B eu botei negativo porque se eu considerei anti-horário positivo, o horário vai ser negativo. Tá? E o torque na normal, quem vai ser? Vai ser a força normal, que a gente não sabe, multiplicado pela distância. Como ele está no ponto de apoio, a distância é zero, porque ele está justamente em cima do ponto de apoio. O que vai acontecer? Toda vez que você multiplicar algo por zero, dá zero. Então, eu botei justamente o nosso ponto de referência ao ponto de apoio, justamente para facilitar nessa hora, porque a normal some. Não precisa a gente calcular a normal e não precisa a gente definir a normal nesse caso. Então, o que vai ser necessário para a gente é só saber o torque de A e o torque de B. E fazer essa relação aqui na fórmula. Então, vou fazer. O torque de A vai ser o peso de A multiplicado pela distância de A, menos o torque de B, que vai ser o peso de B multiplicado pela distância de B, mais a normal multiplicado por zero. Certo? Quem é o peso de A? A gente viu aqui, foi dado na questão, ó, 40 newtons. Quem é a distância de A? É 1,2 metros.
O peso de B é o que a gente quer calcular. A distância de B a gente tem também, é 0,60 metros. E aqui a normal vai sumir, como eu falei para vocês, né? Tudo que é multiplicado por 0 some. Então ficaria assim, ó, 40 multiplicado por 1,2 menos o peso de B, que é o que a gente quer encontrar, multiplicado por 0,6, ou 60, né? Tanto faz, igual a 0. Continuando essa continha, a gente pode multiplicar ali. 40 multiplicado por 1,2 dá 48, se eu não me engano. Então ficaria peso de B multiplicado por 0,60 igual a 48. Esse 0,60 pode passar dividindo, então fica 48 dividido por 0,6 ou 0,60, tanto faz. Fazendo essa divisão dá igual a 80 newtons. Então achamos o peso de B, que era o que a gente queria encontrar. Então, se eu souber que todos os corpos em equilíbrio, pela segunda condição, dizem que a somatória de todos os torques é igual a zero, eu faço essa relação e eu acabo encontrando, nesse caso, o peso de B, que era o que ele queria, tá? Vamos ver mais um exemplo. Ó, o sistema da figura abaixo está em equilíbrio. Então, a gente pode aplicar tanto a primeira quanto a segunda condição. Como a gente já viu esse sistema no exemplo anterior, a gente sabe que a gente vai aplicar só a segunda condição, né? Não precisa aplicar a primeira. Justamente porque se envolve um sistema que pode rotacionar, né? Mas como está em equilíbrio, não rotaciona. Ele diz o seguinte, que os módulos dos pesos das cargas são, da carga Q é 20 newtons, da carga S é 10 newtons. Desprezando o peso da barra, então de novo, a gente despreza o peso da barra, não precisa. Determine o módulo do peso da carga P. Então, ele deu... Desculpa. Ele deu os pesos da carga Q, da carga S, e ele quer justamente da carga P, tá, pessoal? Então, como é que a gente faz? Primeiro a gente faz o diagramazinho de forças. Quais são as forças que estão atuando nesse sistema? Eu vou ter o peso do P, vou ter o peso do bloco Q, vou ter o peso do bloco S. Vou ter também a normal no ponto de apoio. Mas a gente vai fazer de novo aquele sistema para a normal sumir, justamente aplicando a somatória do torque justamente nesse ponto de apoio, tá? Então a normal acaba subindo, porque vai ser multiplicado por zero. Quem está no sentido anti-horário, se fosse rotacionar? O peso de P. Quem está no sentido horário? Q e S. Então, vou considerar o P positivo, o Q e o S estariam rotacionando no sentido negativo, na minha configuração. Se vocês fizessem ao contrário, professor, eu fiz ao contrário, eu considerei o Q e S positivo, rotacionando no sentido positivo, e o P no negativo. Não tem problema, vai dar o mesmo resultado, tá? Não vai dar diferença nenhuma. Então, vou fazer aqui. Então, o somatório dos torques vai ser igual a zero. Quem são os meus torques que eu vou ter? Eu vou ter o torque do peso P, do peso Q, do peso S e da normal. Né? Mostrei aqui, ó. Do peso Q e do peso S, eu falei para vocês, é o sentido negativo. Então, por isso que eu já botei o sinal de menos neles. Certo? Quem vai ser meu torque do peso P? Vai ser a força de P vezes a distância do ponto de apoio. Quem é a força de P? É justamente o peso de P. E a distância? É esse 0,80. Então, botei aqui, ó, P multiplicado por dP, que é a distância de P, menos Q multiplicado pela distância de Q, menos S multiplicado pela distância de S, mais a normal multiplicado por zero, porque a normal está no ponto de apoio. A distância de P é 0,80, a distância de Q é 1,2 e a distância de S vai ser do S até o ponto de apoio, tá, pessoal? Então, vai ser 0,80 mais 1,2 vai dar 2 metros. Então, eu considero sempre a distância do peso até o ponto de apoio. O P está 0,80 daqui. O Q está 1,2 daqui. Mas só que o S ele está 0,80 mais esse 1,2, porque é sempre em relação ao ponto de apoio. Então, a distância do S vai ser o somatório dessas duas distâncias, que é 2 metros. Então, vou substituir aqui.
Então, P multiplicado por 0,8 menos o Q vale 20, né? O peso de Q vale 20, então 20 multiplicado por 1,2. O S vale 10 e a distância de S é 2 metros, como eu mostrei para vocês. Então, fica tudo isso. Não se assuste, porque a gente só quer isolar o P. Então, basta a gente multiplicar e fazer as operações. Então, como vai ficar? Esse anormal vai multiplicar por 0, vai sumir. 2 multiplicado por 10 vai dar 20. E 20 multiplicado por 1,2 dá 40... Não, me desculpa, 24. Então vai ficar assim, né? P multiplicado por 0,8 menos 24 menos 20. Quando eu fizer essa somatória aí de menos 24 menos 20, dá menos 44, né? Passo para o outro lado, vai passar positivo. Então vai ficar P igual 0,8 igual... P multiplicado por 0,8 igual a 44. Esse 0,8 está multiplicando, vai passar dividindo. Logo, quando eu divido 44 por 0,8, a resposta é 55 newtons, tá, pessoal? Então, pronto, achamos o peso de P. Então, nessas situações, basta a gente aplicar a segunda condição de equilíbrio, fazendo a somatória dos torques. Eu espero que tenham entendido um pouco sobre essas situações de equilíbrio. Qualquer coisa, estarei no EO dia de segunda, né? Das 2 às 4. Então, qualquer dúvida, podem me chamar lá. Podem mandar mensagem também, não tem problema. A gente faz, à medida do possível, esse contato. Então, não esqueçam de tirar suas dúvidas, tá? E é isso, pessoal. Espero que tenham uma boa aula, tenham aprendido um pouco mais sobre torque e essas condições de equilíbrio. E é isso. Até mais.